Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o teólogo Edson Santos do canal Mestres e Teólogos, trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer mais um react profético sobre as profecias do tempo do fim, antes da volta de Jesus. No vídeo 1, nós estudamos a igreja falsa do Apocalipse. Se você não estudou esse vídeo ainda, dá uma olhada aqui na descrição, que vai ter o link desse primeiro vídeo, porque é importante que você assista esse vídeo para você entender o contexto desse segundo que nós vamos estar aqui fazendo. Será um total de 8 vídeos, esse é o segundo, e hoje nós vamos estudar a profanação do santuário. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos fazer um resumo aqui do que aconteceu no primeiro vídeo. Nós estudamos a igreja falsa, nós vimos ali que o termo mulher em profecia representa igreja, nós vimos o significado do vinho que essa mulher utiliza, vimos a questão de falsa e verdadeira doutrina, vimos a importância da profecia para a gente entender, a identificar essa falsa igreja no Apocalipse. E nós vimos também 5 características dessa igreja. Então não restou dúvida sobre tudo que nós vimos aqui. Então ficou muito fácil identificar quem é a igreja que se encaixa dentro do perfil do que está descrito lá em Apocalipse. E no vídeo de hoje nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar a profanação do santuário por essa igreja. Então essa igreja falsa do Apocalipse que nós estudamos no vídeo 1, ela se levanta, ela surge, e agora ela se levanta contra as verdades fundamentais, contra os pilares fundamentais do santuário celestial. Se você estudar um pouco de santuário celestial, lá no livro de Êxodo, lá na época de Israel com Moisés, você vai ver que no santuário existiam itens, né? Um exemplo, o altar de incenso, a bacia, a mesa dos pães ármos, o candelabro, enfim. E cada um desses itens representava a verdade fundamental que Jesus veio para confirmar. Então Jesus ele sai da presença do Pai. Presta atenção nisso. Fica comigo até o final, que é muito importante esse vídeo você entender isso. Jesus sai da presença do Pai, né? Ele vem e passa por todo o santuário celestial, confirmando todas as verdades. Você vai ver aqui no vídeo. Ele vem, passa pela bacia, ou seja, o batismo, quando ele inicia seu ministério. E ele vai até o altar do sacrifício, quando ele morre na cruz do Calvário. Esse processo que Jesus vem e passa por todos esses itens do santuário se chama justificação. Não esquece isso. Então Jesus vem para justificar o homem do pecado e trazer sobre ele vida. Só que quando ele vem e se entrega e morre, o que é que ele diz? Segue-me. E agora esse processo de seguir a Jesus, processo inverso. Ele vem, agora ele retorna para o santuário celestial. Aí você vai lá para Daniel, e lá em Daniel ele tem a visão de que ele viu um como filho do homem nas nuvens do céu, entrando na presença do ancião de dias. Isso aí representa a entrada de Jesus agora para confirmar a vitória que ele teve aqui quando morreu na cruz, quando ele disse está consumado. Então esse processo de volta agora é o processo de santificação. Lembra que Jesus falou? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora Jesus nos traz de volta até a presença do Pai. Então, nesse processo de volta, nós precisamos ser santificados para entrar no santuário celestial, no trono de Deus. Só pode estar na presença de Deus os que estão de coração limpo e puro. Então, por isso que é fundamental você entender esse conceito. Beleza? Então, vem comigo até o final. Nós vamos ver um texto aqui, mas antes de ver esse texto, eu preciso que você se inscreva no canal, que você dê seu like, comente e compartilhe. É muito importante isso. Pessoal, nós fazemos aqui um trabalho voluntário, não temos nenhum tipo de patrocínio, não ganhamos nada por isso. Então nós produzimos aqui no tempo que dá, com o material que nós temos, que nem material apropriado nós temos para produzir esses vídeos. Então a gente vai fazendo aí com o que tem nas mãos. Então quando você compartilha, se inscreve, dá seu like e comenta, você ajuda esse canal a crescer. E esse canal crescendo, nós vamos conseguir nossos objetivos, vamos ter capacidade de produzir um conteúdo melhor, um material melhor. Então, é fundamental que você nos ajude a gente fazer esse vídeo aqui para você, para que você possa ter o conhecimento da palavra de Deus, principalmente agora que Jesus está perto de voltar. Então, ajuda a gente aí, dando sua contribuição e enviando esse vídeo para o máximo de pessoas possível, dando seu like, compartilhando e se inscrevendo. Isso é muito importante aqui. Conto com tua ajuda aí, beleza? É o que você pode fazer para nos ajudar. Vamos ler aqui Daniel 8, 11 ao 12 e vamos em seguida para o vídeo.
Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Olha só aqui, né? A profanação do santuário que a gente disse. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra, a verdade, e tudo que ele fez prosperou. Então olha só, então essa igreja falsa, ela lança por terra a verdade do santuário celestial, as verdades fundamentais, e ainda prospera. Mas o que é que vai acontecer com essa igreja? Como é que ela lançou por terra tudo isso? Vamos ver agora aqui no nosso vídeo, no nosso react profético. Vem comigo e bom estudo. Na parte 2 desta série, vimos como o Evangelho Eterno e a Aliança Eterna foram revelados por meio do santuário. Mas agora veremos uma profecia no livro de Daniel que revela que o santuário seria atacado. É sobre isto que se trata. É um ataque ao Evangelho e à Aliança. Esta foi substituída por uma falsa. Engrandeceu-se até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Não resta dúvida ao se analisar a sequência do capítulo de que o chifre pequeno é o papado católico romano. A profecia de Daniel nos revela que o papado se engrandeceria e se exaltaria acima do príncipe do exército, que é Cristo. E por meio do papado, a verdade, representada pelo santuário e por Cristo, seriam lançados por terra. Ao invés de olharem para Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial, as pessoas foram ensinadas a olharem para um sacerdote humano em um falso santuário. Então o que acontece é que durante a Idade das Trevas tem um poder entrando em cena que ataca cada um dos utensílios do santuário e as verdades que eles representam. E o altar de sacrifício, que representa o sacrifício de Cristo, foi atacado, alterado em certo sentido. E um novo ensinamento entrou em cena que dizia: o sacrifício de Cristo não foi suficiente para perdoar os pecados. Se você quiser ser perdoado, você tem que pagar. Você tem que comprar indulgências, você tem que pagar penitências. Então o sacrifício de Cristo não era suficiente para o perdão dos pecados. O sacrifício de Cristo, que foi realizado somente uma vez, hoje é realizado perpetuamente em cada missa. O problema é que isto tira o poder do sacrifício de Jesus na cruz. Então observe que eles, como diz lá o texto, né? O sacrifício diário ele é retirado. Então, se você estudar um pouquinho de história, você vai ver lá a questão das indulgências, né? E uma série de outras coisas que foram usadas e substituíram a intercessão e mediação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a própria palavra de Deus diz que só existe um intercessor e mediador entre os homens, que é Jesus. Então, uma das verdades que se jogou por terra foi a intercessão e o sacrifício de Jesus em favor do ser humano. A pia, que representa o batismo, também foi alterada. Nós devemos nos arrepender e então sermos batizados. Então você tem que ter idade suficiente para entender que você pecou e se arrepender por decisão própria. E esse ensinamento foi substituído pelo batismo infantil por aspersão. Nós já temos dois itens aí. Os pães da proposição representam a Bíblia, e a Bíblia foi retirada durante a Idade Média. É proibido aos leigos lerem o Antigo e Novo Testamentos, e é proibido ainda mais severamente possuir os livros acima em linguagem popular. Os senhores dos distritos devem procurar diligentemente os hereges em casas, florestas, até mesmo os seus esconderijos subterrâneos devem ser completamente destruídos. Papa Gregório IX, Concílio de Toulouse, ano de 1229.
Então, quando você remove a palavra de Deus, você tira a verdade de Deus. E agora você tem pessoas que estão sujeitas à superstição, sujeitas à tradição, mais do que a palavra de Deus. Disseram às pessoas que elas não poderiam ler a Bíblia por conta própria. Em vez de compartilharmos do pão da vida, que é uma referência às Escrituras, agora uma outra pessoa deveria interpretá-las para nós. E assim se perdeu de vista a verdade e a importância da Bíblia como fundamento. O altar de incenso, que representa a intercessão de Cristo em nosso favor, foi derrubado e no seu lugar foi estabelecido o que se chama de confessionário. Tinha 2 compartimentos, era dividido por uma cortina, com um homem sentado no lugar de Deus, ouvindo as confissões de outros homens. E foi dito às pessoas: vocês não podem ter acesso direto a Deus. Vocês devem vir aos sacerdotes e confessar os seus pecados a eles. Veio então a figura do padre, colocando-se entre o pecador e o Senhor, dizendo: de agora em diante vocês devem confessar os seus pecados a mim. O que é que a palavra de Deus diz, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então observe como a igreja tira Jesus de cena, né? Tira a sua intercessão, tira tudo que Jesus representa para a salvação do homem. Então Jesus ele é tirado e é colocado de lado. E dentro, e no lugar de Jesus, é colocada a pessoa humana. Então a gente percebemos que isso aconteceu na história. Então Jesus ele é o único que pode nos levar até o Pai. Então, ele não pode ser colocado de lado em hipótese nenhuma. E a gente viu que aconteceu isso ao longo da história. E mais uma vez, barreiras estavam sendo colocadas entre o homem e Deus. Perdeu-se a capacidade do indivíduo de ir diretamente a Deus. E o candelabro de 7 braços representava a igreja, e ele também foi atacado nas perseguições que ocorreram durante esse período de tempo conhecido como Idade das Trevas. Não sei se você sabe, lá no Apocalipse, quando você estuda Apocalipse, lá vai ter as 7 igrejas. Então, aqueles candelabros que tem ali, né, com 7 lamparinas, representava as 7 igrejas do Apocalipse. Isso é fundamental, você precisa entender. Então, o que é que acontece? A história mostra que a igreja foi perseguida durante 1260 anos nesse período. Ou seja, a igreja foi atacada. A verdade do santuário, né, do candelabro, onde tinha as 7 lâmpadas acesas, cada uma representando uma igreja do período profético, do período da história. Então essa igreja também é atacada, né, por essa igreja falsa que nós estudamos no vídeo 1, que agora se levanta para profanar o santuário de Deus. Então por isso que é muito importante você entender a verdade do santuário, porque foi contra esse santuário que essa igreja se levanta. Ou seja, porque no santuário existem as verdades que estão fundamentadas aqui, ó, na Bíblia. Então é importante você entender esse assunto. A liberdade para testemunhar também foi removida, e é isso que representa o candelabro, o testemunho. Qualquer um que divergisse do ensinamento dessa igreja dominante, desse sistema dominante, era perseguido, queimado, torturado e de muitas maneiras diferentes, para que eles se adequassem ao sistema. Então, de muitas maneiras, você pode ver o santuário sendo derrubado. E aí, no compartimento santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, É ali onde você encontra os 10 mandamentos, dentro da arca. e a Bíblia diz que esse poder cuidará em mudar os tempos e a lei, em Daniel 7:25. Isso aqui é importante, né, gente? Eu preciso muito que você preste atenção nessa parte aqui, porque a gente já percebeu que, né, que esses itens eles vêm sendo profanados ao longo da história. E agora nós chegamos aqui na lei de Deus, que inclusive tem sido debate de muitas polêmicas ao longo da história e também agora, principalmente no tempo do fim. Mas a Bíblia diz, e a história mostra, que essa igreja falsa do Apocalipse se levanta contra essa lei que está lá no santuário dentro da Arca da Aliança. E era na Arca da Aliança, presta atenção, que Deus se manifestava. E a lei estava lá dentro. E ninguém podia chegar perto do seu sacerdote. Imagine só. Aí as pessoas se levantam para dizer que a lei
Ele foi jogado por terra. Então você tem que pensar um pouquinho nisso. Espera aí, como é que pode? Como é que uma lei que foi escrita pelo dedo de Deus que está dentro da arca? Dentro da arca estava o maná, que representava o próprio Jesus Cristo, o pão da vida, a vara de Arão, que representava a promessa de Deus para seu povo, né? Que ele não falha, ele não muda, ele iria cumprir a sua promessa. E ali estaria também na arca as tábuas da lei. E ali, no Shekinah, entre os querubins, se manifestava o próprio Deus. E esse chifre pequeno se levanta contra isso aí. Okay? E só voltando um pouquinho aí sobre as igrejas que são atacadas no período da história, nós estamos agora vivendo o último período da igreja, que é Laodiceia. Isso quer dizer que essa igreja vai ser atacada agora no tempo do fim. E quem que vai ser atacada? A Bíblia diz, aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse. O texto vai estar aqui, ó. Você pode conferir. Então, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses vão ser atacados por essa igreja. A igreja do tempo do fim, Laodiceia, ela vai ser atacada como todas as igrejas foi atacada ao decorrer da história. Só que essa é a última igreja do período antes da volta de Jesus. Você está vivendo, você é a geração que vive nessa igreja. Você vai ficar o quê? Esperando acontecer o quê? Vir um anjo e falar, olha, se converte, toma lugar ao meu lado, ou você vai ficar... Não, sua decisão é agora. Tem que esperar vir uma mensagem extraordinária, um milagre grandioso acontecer. As verdades estão aí, nós precisamos entender isso. Vamos continuar. A reforma protestante deixou clara, ou pelo menos pregou poderosamente, que eles entendiam que o poder papal, que alegava ter autoridade para mudar a lei de Deus, era justamente este poder. A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Mas a Igreja Católica diz não, pelo meu divino poder eu aboli o dia do sábado, e agora ordeno a vocês guardarem o primeiro dia da semana. E eis que todo mundo civilizado se curva em obediente reverência ao mandamento da Santa Igreja Católica. A profecia previu que a Igreja Católica tentaria mudar os tempos e a lei, e ela reconhece este fato. O Papa possui poder para mudar tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Ao analisarmos a teologia da Igreja Católica, vemos que no Catecismo o segundo mandamento foi apagado. Ele não está lá. Eles deletaram o mandamento que proibia o uso de imagens. Mas agora tinha um problema, pois só havia 9 mandamentos. Sendo assim, eles dividiram o 10º mandamento em 2 partes. Além do santuário ter sido jogado por terra em termos de muitas doutrinas e leis, também perdemos a noção do sábado. E eles pegaram o descanso no 7º dia, que apontava para o sábado, e disseram, pelo poder e autoridade da igreja, nós mudamos esse dia para o domingo, o primeiro dia da semana. Salientando esta alteração do mandamento, um padre disse o seguinte em 1803. É bom lembrar os presbiterianos, batistas, metodistas e todos os outros cristãos que a Bíblia não apoia em nenhum lugar a sua observância do domingo. Domingo é uma instituição da Igreja Católica e todo aquele que guarda esse dia guarda o mandamento da Igreja Católica. A humanidade, que costumava entender que a guarda do sábado fazia parte da vida cristã, no cristianismo primitivo, agora ouvia dizer que não. Agora, o sábado é o primeiro dia da semana. Esta mudança foi feita pela Igreja Católica Romana, pois ela alega possuir este poder. O caminho mais seguro é sempre o das Escrituras. Se a Bíblia afirma que Deus diz algo, mas eu me permito ser convencido por outra pessoa que Deus não disse aquilo, de quem é a culpa? Eu sou o culpado. A ideia de que o sábado do Senhor foi mudado é ridícula se você pensar a respeito. Porque o único mandamento que começa com a palavra lembra-te é justamente aquele que eles querem que esqueçamos. Estes princípios da verdade são imutáveis. É por isso que eles estão lá dentro da Arca da Aliança, mas eles foram perdidos durante a Idade Média. Ao longo dos séculos, as verdades representadas no santuário foram lançadas por terra. Elas foram anuladas.
Isso porque a verdade do ministério de Jesus no santuário celestial foi substituído pelas falsas doutrinas da Igreja Católica. Há muitas mentiras que compõem o vinho de Babilônia, mas uma que ataca diretamente o coração do Evangelho é aquela relacionada à aliança que Deus fez com seu povo. Jesus utilizou vinho puro, não fermentado, em sua aliança. Por outro lado, a Bíblia descreve o vinho da Babilônia como fermentado. Jesus, no Novo Testamento, enquanto ele estava tendo a última ceia com os discípulos, ele dá a eles o pão e diz: "Este é o meu corpo, que é partido por vós." Então ele dá a eles o vinho, que é o suco da uva, e ele diz: "Esse é o sangue da aliança." Ou o Novo Testamento. Na verdade, Jesus disse: "Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue." O vinho simboliza a nova aliança. O que é a nova aliança? Deus disse: "Eu escreverei a minha lei no seu coração e na sua mente." E quando a Babilônia oferece esse vinho falsificado, ela está oferecendo uma aliança falsificada. Este vinho é um vinho falsificado, e eu cito Provérbios 31. A Bíblia diz: "Não é próprio dos reis beber vinho, nem a bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei." Então, este vinho, ele é fermentado, é impuro, e quando você bebe desse vinho, ele causa com que você esqueça o que Deus disse para você se lembrar. E quando disse Deus para lembrar? Lembra-te do dia de sábado para santificar. Então é esse o vinho que está sendo dado para o mundo atualmente. Assim, vemos que cada mobília do santuário, incluindo a lei de Deus, foram removidos. Então todas as coisas que a Bíblia disse que esse poder faria, eles fizeram no período previsto de tempo. Então aqui você tem uma destruição total das verdades representadas no santuário. Então, o santuário inteiro, desde a porta de entrada até o lugar santíssimo, tinha sido corrompido e precisava ser restaurado. A profecia de Daniel 8,14 nos diz: "Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado." Num certo período de tempo, todas essas verdades que foram derrubadas por esse poder do pequeno chifre seriam finalmente restauradas. Portanto, Bem, deixei esse pedacinho aqui. Esse vai ser o episódio 3. Nós estudamos agora a profanação do santuário. Nós vimos como cada item do santuário celestial foi jogado por terra, que são as verdades fundamentais da palavra de Deus. E no vídeo 3 nós vamos estudar o período da restauração do santuário. Como é que aconteceu, como é que foi. Mas nós vimos aí, irmãos, de forma bem clara, como essa igreja falsa, que nós estudamos no vídeo 1, surge na história e agora ela se levanta contra as verdades fundamentais da palavra de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu peço que você possa aí curtir, se inscrever, comentar e compartilhar esse conteúdo. Nos ajude no crescimento. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Ficou dúvida? Deixa aqui nos comentários. Nós vamos tentar responder. Interage com a gente aqui para que a gente possa se ajudar a entender o cenário profético. E a gente tenha aí ânimo, força para continuar fazendo esses vídeos, esses conteúdos para vocês. Porque é bom para o meu crescimento espiritual e também para o de vocês. E conto também com orações de vocês, que vocês possam orar por esse ministério. Nos ajude aí o canal Mestres e Teólogos. Estamos aqui todos os dias dando o melhor que nós podemos. E até o próximo vídeo, até o próximo estudo, onde nós vamos estudar a restauração do santuário celestial. Que Deus te abençoe. E lembre-se, está escrito: não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus te abençoe. Amém.